Paulo Jesus, diretamente aqui de Blumenau, Santa Catarina, no Sul Brasil Cup. Eu vou conversar aqui agora com o professor Jeff. E aí, Jeff, tudo tranquilo? Jeff, como é que está o jiu-jitsu na região sul do país? Bom dia a todos, é um prazer estar no seu programa. Quero dizer que o jiu-jitsu no sul do país hoje ele está crescendo muito, está evoluindo. Nós estamos dando aula de criança até pessoa mais de idade, que é uma coisa bacana. O pessoal está voltando a adquirir a arte, está voltando a buscar de onde é que veio, por que é o jiu-jitsu, e envolvendo tudo isso, muito forte o respeito com o colega, o respeito com o aluno, e não marginalizar como foi feito antigamente. Então nós estamos aí com projetos e com algumas empresas que às vezes apoiam, outras não. Projetos com a prefeitura para fazer expandir a arte de uma forma bacana, tirar o jovem da rua que está ali fazendo bobagem, cabeça vazia é oficina do mal, e trazendo para dentro da academia de alguma forma para ele se inteirar, para ele aprender, para ele ter um pouco de cultura, porque a pessoa culta é aquela que entende de alguma coisa. Ela não precisa ser culta em tudo, mas de alguma coisa que ela entende, ela é culta. Então, dando um pouco de cultura do jiu-jitsu, da arte marcial, do respeito ao próximo, do respeito ao amigo, saber que a arte não é para atacar e sim para defender. Eu estava até, desculpa estar te interrompendo, eu fiz uma entrevista com o Robson Grace e ele falou nisso. Muitos professores estão se preocupando muito com o físico, esquecendo o físico, aquela questão do campeonato, os detalhes, né, para você ser um grande campeão, e esquece da filosofia, do respeito, da arte marcial. Eu acho que a pessoa, o aluno, tanto o mestre quanto o aluno, para ele ser um campeão, primeiro de tudo, ele tem que ser completo, ele tem que ser bom, ele tem que respeitar, acima de tudo, o seu adversário e saber que se ele está ali é porque ele é tão bom. Pode ser que tu ganhe, pode ser que tu perca. Se tu perder, cumprimenta e agradece por aquele momento. Se tu ganhar, cumprimenta e agradece por aquele momento também. Porque temos que tirar essa imagem de violência do jiu-jitsu e trazer a imagem de companheirismo, de amizade, de família. Nossa academia, ela funciona de uma forma como uma família. O Lotus Club é uma família. Então nós temos academia em Orleans, temos academia em Criciúma, temos academia em Araranguá, que faz parte de Santa Catarina, temos academia em Torres, no Rio Grande do Sul. Isso tudo ela é ministrada pelo mestre Raul, que é de São Paulo, que vem, faz as graduações, analisa, e ele sempre traz a filosofia do jiu-jitsu como uma arte pura, uma arte sadia, e não como violência, não como agressão, não como ser melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Eu sempre falo na academia, aqui eu não sou melhor do que vocês, a diferença é que eu treinei mais. Sim, eu comecei um pouco antes, mas dali a pouco vocês vão estar como eu. E assim como nós temos branca que finaliza azul, que finaliza roxa, roxa que finaliza preta, que finaliza marrom, e os pretos que finaliza todo mundo, e marrom também, todo mundo se respeita, ninguém fica nervoso porque um é mais graduado e foi finalizado por menos graduado. Isso é respeito, é sinal de aprendizagem. Tanto a aprendizagem da técnica como a aprendizagem do respeito. Tem que saber ser humilde a ponto de dizer não, você não finalizou porque você além de teve sorte, teve técnica e soube utilizar o momento certo para fazer isso. Geralmente tem grandes campeonatos na região sudeste do país, né, no eixo Rio-São Paulo. Que importância você atribui a essa iniciativa, né, que tá da Confederação, da Federação e do pessoal aqui de Blumenau de estar organizando a Sul Brasil Cup? Olha, primeiro, queria dar os parabéns, porque essa organização deles realmente está organizado, o troço está bacana, está saudável, está sadio, todo mundo está gostando. Acho que isso é muito bom, porque isso traz o pessoal de fora, não só da academia, para ver, para prestigiar e para ver que é uma arte como qualquer outra, como uma dança, como alguém vai no teatro para ver um teatro, as pessoas vêm no campeonato para ver uma luta, mas não uma luta com violência, sim uma luta de técnica, uma luta de arte que se pensa, que se analisa, sem agredir física e moralmente o seu adversário. Então eles têm que continuar com isso. Acho que as prefeituras têm que incentivar, têm que ajudar, têm que dar apoio, as empresas têm que dar apoio, porque de repente o rapaz dá apoio no sentido de trazer para dentro da arte, trazer para dar aula, fazer um projeto, trazer menino de rua para treinar, entendeu? Com apoio da prefeitura, para dar kimono para eles entrar e se motivar, porque de repente o menino que tu tá tirando na rua com aquela tua ajuda que tu deu,
se tu não desse essa ajuda, amanhã ele podia estar te roubando, ou fazendo alguma coisa pior, matando, ou várias fatalidades que acontecem. Então tu tirando ele, pô, tu bota uma filosofia, tu bota uma ideologia na cabeça dele e um norte, né? Um sentido. Exato. A arte marcial no Brasil, nós estamos fazendo uma campanha, ela é um patrimônio nacional. Então o que acontece? Na sociedade, você é parte desse patrimônio, que você está pegando a arte marcial, o jiu-jitsu, e ensinando para as crianças. Isso é um patrimônio da cidade. Às vezes até o município não apoia, não dá dinheiro, porque não tem ainda essa ideia na cabeça. O prefeito ainda não, os vereadores da cidade não entenderam que aquilo é um patrimônio e passa de mestre para aluno. E também é importante na segurança pública, né? A arte marcial ela é um patrimônio, não é só um esporte. Você tem uma utilidade prática nisso aí. Você, para treinar uma pessoa a ser um faixa preta de jiu-jitsu, vai levar 8 anos. E isso tem uma utilidade enorme para poder você, numa guarda municipal, para desarmar uma pessoa com faca, com barra de ferro, e não ter o recurso só da arma, de atirar, de uso de arma letal. Qual é a sua opinião sobre isso? Se você for ver hoje, infelizmente, a polícia, nesse aspecto, a segurança em geral, ela eu não vou dizer totalmente despreparada, mas ela não tem um preparo de um tempo de treinamento, de uma filosofia do que tem que ser feito. Por exemplo, hoje se um rapaz chegar com uma barra de ferro para cima de um policial, o que vai acontecer? Ele não sabe uma arte marcial. Correr ele não vai, ele estando armado, ele vai estar poderoso por causa daquela arma, ele vai se sentir tal. Na dúvida ele vai puxar e vai atirar. Ou vai ser desarmado pela própria... Ou vai ser desarmado, exato. Então, o que seria necessário? A própria segurança, tanto do Estado, da cidade, de qualquer lugar, deveria implantar ter um curso de polícia, por exemplo, né? Implantar uma matéria de arte marcial, de defesa pessoal, exato. Independentemente de que arte seja, mas teria que ter. Mas não uma matériazinha que tu vai ali, faz 2 aulas, dá 2 quedas e o cara faz uma manobra com o braço e já desarmou. Porque não é assim, de frente com uma arma ninguém é tão ligeiro para desarmar uma pessoa. Acontece, mas acontece muita gente morrer por causa disso, por estar despreparado. Então às vezes tu tá com a arma até desarmado e tem um cara com a faca, tu tem a possibilidade de desarmar ele, desmobilizar ele, como aconteceu numa reportagem, eu não me lembro se foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que o rapaz estava no ônibus e veio um moleque com uma faca e quis roubar o celular dele. Ele tirou a faca do rapaz, imobilizou, sem machucar o rapaz, chamou a polícia veio e prendeu ele. Ou seja, se fosse um policial, da mesma forma, o cara vem pra te agredir, tu não precisa puxar uma arma, tu não precisa machucar ele, tu simplesmente desarma ele da posição dele, tu derruba, tu imobiliza e chama, se tu for autoridade, tu prende e depois leva a dar explicação, ou tu chama a autoridade para fazer isso. Então se a autoridade, a polícia, a defesa do Estado estiver preparado para isso, fica muito mais tranquilo. Assim como esse projeto que eu falei de tirar as crianças da rua, é como nós estávamos conversando antes. Uma criança hoje, daqui 10, 20 anos, se ela estiver treinando, ela vai ter muito mais capacitada do que um policial que treinou uns 6 meses para trabalhar na rua. É por isso que nós estamos com essa campanha de que as autoridades municipais e estaduais, quando forem fazer concurso para recrutar um policial militar ou um guarda municipal, em caso de empate entre 2 candidatos, vamos dar prioridade para contratar quem já é um faixa preta, quem já tem um curso de 5, 6 anos, né? Que aí a pessoa já vem treinada e praticamente ele é uma arma não letal, né? Além de ser uma arma não letal, ele é uma arma extremamente funcional e disciplinado e estando incorporado na elite, no batalhão, vamos dizer, ele ainda pode passar toda essa experiência para aqueles que não sabem de uma forma contínua e não simplesmente uma aulinha ali, mostra como é que é mais ou menos. Ele dá continuidade a esse trabalho para quem não sabe aprender e para quem já sabe dar procedimento disso aí. Daí vai pelo nosso Lexicombat, pro pessoal da Prefeitura de Blumenau, das cidades aqui de Santa Catarina, ou do próprio governo do Estado e do Rio Grande do Sul também. Vamos colocar essa lei aí, na hora que você fizer o edital para contratar no serviço público, na área de segurança pública, vamos usar como critério de desempate se a pessoa já tiver uma faixa preta, uma experiência, uma larga experiência em defesa pessoal. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o Jeff, que é o líder da Lotus aqui de Santa Catarina. Jeff, obrigado. A gente sempre abre um espaço, a gente sabe que é muito difícil deslocar pessoas para os grandes campeonatos, então por isso a gente sempre abre espaço para o entrevistado, para agradecer os patrocinadores, para solicitar patrocínio,
Até nós queríamos fazer um convite a vocês e a todos que estão nos vendo, que vai ter a etapa final do Campeonato Catarinense em Criciúma. Vai ser dia 20 e 21 de dezembro. Todos estão convidados. Vai ser um evento muito bem organizado, muito bem feito, um evento com bastante apoio, um evento que o pessoal está apoiando, está patrocinando, para o pessoal ver, as empresas ver, e nas outras cidades, assim como Criciúma, ajudar a fazer um campeonato bonito, a fazer um campeonato legal. Então convidar todo mundo para ir lá, participar e prestigiar. É isso aí, pessoal. Paulo Jesus, diretamente aqui da Sul Brasil Cup, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. Cara, valeu, obrigado.